Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Deus vai fazer justiça. A justiça do Senhor vai se realizar. Aquilo que você tem pedido para o Deus, Criador dos céus e da terra, Deus vai entrar com justiça porque Ele é o justo juiz, o leão da tribo de Judá, que entra na guerra e nos concede a vitória. E não somente a justiça Deus vai fazer justiça e vai entrar também com misericórdia. Justiça e misericórdia, Deus vai entrar nesta situação com essas duas virtudes do Senhor. Justiça e misericórdia agindo ao teu favor para te dar a vitória. A misericórdia de Deus e a justiça de Deus está entrando nesta causa, está entrando na tua vida mais uma vez para abrir portas que estão fechadas, para quebrar obstáculos que tentam impedir a sua bênção. Prepara o teu coração, porque o Deus de justiça, o Deus de misericórdia, vai fazer grandes milagres na sua vida. É muito forte o que Deus vai falar contigo através desta palavra. Preste bem atenção na voz do Senhor. Nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo dom supremo da vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo da verdade. Repousa sobre nós. Vem com a nuvem reluzente da tua glória e nos concede um dia abençoado. Nós consagramos esse dia para Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esse dia seja um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e te agradecemos, e toda a igreja aqui reunida diga amém e graças a Deus. Vamos ler a palavra? Olha só o que Deus vai falar contigo. Tem uma revelação aqui dentro dessa palavra muito poderosa e vai falar assim de uma forma muito especial com você. A palavra que Deus me deu para te entregar está em Apocalipse, capítulo 5, verso 4 até o verso 6. Nos diz assim a palavra de Deus: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Guarde bem essa palavra, leão. Eu coloquei até de vermelho a palavra, o leão. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Grave bem essa palavra, cordeiro. Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Preste bem atenção nesta revelação. Você vai ver como esta revelação que eu vou te entregar faz todo o sentido. Em primeiro lugar, eu preciso explicar para vocês que o livro de Apocalipse é um livro que fala sobre
os acontecimentos do fim dos tempos. O livro de Apocalipse revela a natureza do fim dos tempos, os acontecimentos históricos que vão ocorrer no final dos tempos. Tanto os acontecimentos que acontecem antes da volta de Jesus, como também os acontecimentos que ocorrem durante a volta de Jesus e os acontecimentos que ocorrerão depois da volta de Jesus. Então, o livro de Apocalipse fala sobre esta grande revelação. Vai falar 100% com aquilo que você está vivendo e com aquilo que você está precisando da parte de Deus. Preste bem atenção. Esse capítulo que nós lemos nos fala sobre o livro selado com 7 selos. Este livro selado com 7 selos é uma representação de grandes acontecimentos que ocorrerão sobre a terra. Acontecimentos que vão ocorrer sobre a face da terra. E uma voz ecoa, uma voz clama no céu: quem pode abrir esse livro? E ninguém, na revelação de João, ninguém tinha o direito de abrir este livro. Era e é um livro sagrado, um livro misterioso. E ninguém tinha a capacidade de abrir o livro. Você vai entender aonde eu quero chegar. Preste bem atenção. Ninguém tinha a capacidade de abrir o livro. No céu, na terra, nos oceanos. Mas só que havia um que tinha esse poder de desatar o livro, de abrir o livro. E é isso que eu quero me atentar nessa mensagem. Porque esse que tem o poder de abrir o livro é o mesmo que tem o poder de abrir portas na tua vida. Este que tem o poder de abrir o livro é o mesmo que tem o poder de abrir a porta da vitória, a porta da saúde, a porta da prosperidade, a porta da bênção na minha e na tua vida. É o mesmo que tem o poder de abrir o mar e fazer o povo passar. É o mesmo que tem o poder de criar circunstâncias favoráveis para te entregar a bênção que você necessita. Mas quando João percebe que ninguém conseguia abrir aquele livro, que é o livro da revelação, o livro dos acontecimentos finais, João começa a chorar. Observe bem. João começa a chorar, chorar e chorar. Por que João está chorando? Porque ninguém está apto, ninguém está preparado para abrir o livro, a não ser o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então João está chorando, 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 e de repente, um ancião diz o seguinte para João. Vamos ver o texto de novo? É muito forte essa revelação, preste bem atenção. E eu chorava muito, verso 4, Apocalipse 5, e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Deus está dizendo para você nesta manhã: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Este leão, eu até coloquei aqui de vermelho no texto, este leão aqui é o próprio Jesus Cristo. Quando o ancião diz assim, ó, eis aí o leão, o ancião está se referindo a Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ou seja, observe que o ancião está dizendo: está aqui o leão. Diga assim comigo: leão.
Diga mais uma vez, leão. Então o ancião está apresentando quem? Está apresentando Jesus na forma de leão. Leão da tribo de Judá. Mas só que observe que quando João vai olhar para o trono, o ancião diz assim, ó, eis aí o leão. Quando João se vira para olhar para o trono, para ver o leão, sabe o que é que João vê? Olha só o que o texto diz. E olhei, João diz, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Você vai entender aonde Deus quer chegar ao seu coração através desta palavra. Observe bem, preste bem atenção. Quando o ancião diz assim, eis o leão, quando João olha, ele vê o quê? Um leão? Não, ele vê um cordeiro. O ancião diz, eis aí o leão. E quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Como pode isso? Como é que pode isso? O ancião está dizendo, eis aí um leão, e quando João olha, ele não está vendo um leão, ele está vendo um cordeiro. A pergunta é leão ou é cordeiro? Porque o ancião está dizendo, eis aí o leão. Mas quando João olha, não é um leão, é um cordeiro. As duas colocações aqui estão certas. Porque o leão é Jesus e o cordeiro é Jesus também. Jesus é o leão da tribo de Judá e Jesus também é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vou colocar uma figura aqui na tela para você entender. Eu vou colocar aqui uma imagem aqui na tela. Olha só. Observe bem essa imagem. Desse lado de cá que eu estou apontando, tem o quê? Um leão. Mas desse outro lado aqui, nós temos um cordeiro. Então, o ancião diz assim, ó, eis aí o leão. Quando o ancião diz, eis aí o leão, e quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Deu para entender agora? Eu botei essa imagem aqui só para você entender. Aí você fala assim para mim, mas pastor Bruno, o que isso quer dizer? Eu vou agora traduzir para você o que isso significa. O leão representa, ó, o leão aqui, ó, o leão representa a justiça. Diga assim comigo, leão representa a justiça. O leão representa o quê? Representa a justiça. O leão representa a justiça. Lembra no começo da oração? No começo desse vídeo? Eu disse assim, ó, Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer justiça. Então o leão representa a justiça. E aqui do lado de cá nós temos o cordeiro. Eu disse no começo da oração o quê? Que Deus vai entrar com misericórdia. O cordeiro representa a misericórdia. O cordeiro representa a misericórdia e o leão representa a justiça. Ou seja, Jesus é leão e Jesus é cordeiro. Jesus é justiça e Jesus é misericórdia. Pegou a visão aí? Jesus ele vai se manifestar na sua vida, preste bem atenção no que eu vou falar. Jesus vai se manifestar na tua vida igual um leão fazendo justiça para te dar a vitória. E Jesus vai se manifestar na tua vida igual a um cordeiro trazendo a misericórdia que você precisa. Para a situação que você está vivendo. Existem pessoas que entrou nesta oração, que está passando por provas, passando por lutas. Eu sempre falo sobre isso. Eu sempre comento sobre as lutas da vida. Eu sempre falo sobre as dificuldades da vida.
Deus manda dizer para o teu coração: eu estou entrando com justiça. Eu estou entrando como um leão para fazer justiça por você. E Deus está dizendo mais: eu estou entrando como cordeiro para trazer misericórdia para a tua vida. Deus te visita com misericórdia. Deus te visita igual um cordeiro, trazendo a misericórdia. Deus te visita igual um leão, trazendo a justiça. Deu para entender o que Deus quer falar contigo? Você está pegando a revelação aí? Está entendendo a palavra de Apocalipse? O ancião diz: eis aí o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Ou seja, tem casos na nossa vida, preste bem atenção no que eu vou falar. Existem situações em nossas vidas que Deus precisa se manifestar igual um leão. Existem provações, existem dificuldades, existem problemas que qualquer ser humano pode passar. E quando você está passando pela prova, quando o diabo tem se levantado contra ti, Deus ele se levanta como leão para te defender. Pegou a revelação aí? Está pegando a visão que Deus está passando para você nesta manhã? O inimigo está se levantando de um lado. O inimigo está se levantando de outro lado. Satanás tem atacado você. Você tem vivido uma guerra espiritual. Você tem vivido uma batalha espiritual. Demônios têm tentado guerrear contra ti. Mas Deus está dizendo: eu me levanto como leão. E no rugir do leão, os demônios fogem. No rugir do leão, as forças malignas fogem. No rugir do leão, o mal cai por terra. Então, o inimigo que tem se levantado contra a tua vida está caindo por terra hoje, porque o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, está rungindo e está dizendo: Satanás, saia. Demônios, fujam, porque a minha serva e o meu servo está guardado debaixo da sombra das minhas asas, diz o Senhor. Deus está se levantando igual a um leão para te defender. Quem aqui já viu um leão? Eu nunca vi um leão de perto. De perto eu nunca vi um leão. Mas eu já vi em vídeos. E o vídeo que eu vi, o rapaz estava pequenininho e o leão gigante. Então o leão é um animal feroz. Há quem diga que o leão é o rei da selva. É ou não é? Não é assim que dizem? O leão é o rei da selva. Ninguém encara um leão. Me diz aí o nome de um bicho que briga com o leão cara a cara. Elefante. Olha o tamanho do elefante. O elefante não enfrenta o leão. A girafa, com seu pescoço grande, não enfrenta o leão. O boi não enfrenta o leão. A onça, a pantera, o leopardo não enfrenta o leão. A zebra não enfrenta o leão. Não tem animal na selva que bate de frente com o leão. Não tem animal na selva que bate de frente com o leão. Porque Deus escolhe a figura do leão. Deus escolhe a figura do leão porque ele está dizendo assim, ó: ninguém pode me vencer. Alguém pode falar assim: mas pastor Bruno, a Bíblia fala que o inimigo anda ao derredor, bramando como leão. Mas aí que está o mistério, né? O inimigo ele tenta imitar. Pegou a revelação? O inimigo tenta imitar o leão. Por isso que o texto diz: o inimigo brama como o leão. Ou seja, ele não é o leão. O Satanás, o demônio, ele é um falso leão. Ele se finge ser forte, mas ele não é forte. Forte é o leão da tribo de Judá, que está descrito aqui no capítulo de Apocalipse que nós lemos. Jesus é o verdadeiro leão,
que coloca o falso leão para correr, que coloca o mal para correr, que coloca os demônios para correr. E Deus manda dizer para você que Ele está entrando nesta causa igual um leão para te defender. Deus está entrando nesta peleja igual um leão. Saiba que na tua frente, minha amada amiga, meu amado amigo, na sua frente existe o leão da tribo de Judá. É por isso que o mal não pode te tocar. É por isso que o mal não pode te destruir. Porque na tua frente está o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Mas como eu falei, vou colocar de novo aqui na tela, como eu disse, Jesus ele se manifesta como leão. Existem situações, preste bem atenção, existem situações em nossa vida que Jesus ele se manifesta igual um leão. Para quê? Para guerrear por nós, para lutar por nós, para nos dar vitória. Então você pode dizer assim: Senhor, se manifesta como leão para me dar vitória nesta causa. Você pode orar desse jeito. Você está pedindo para Deus entrar como justiça, porque leão representa justiça. Então existem momentos em nossa vida que precisamos de Jesus leão para lutar por nós, para guerrear por nós, para colocar o inimigo para correr. Mas por outro lado, tem dias que nós precisamos do Jesus Cordeiro. Jesus Cordeiro aqui, ó. Ó o cordeirinho aqui, ó, bonitinho, todo meigo, carinhoso. O cordeiro é assim, o cordeiro é meigo, o cordeiro é educado, o cordeiro é o inverso do leão. Enquanto o leão é feroz, o cordeiro é calmo, o cordeiro é amável. Ó o cordeirinho aqui, ó. E tem dias que você precisa, eu preciso, nós precisamos do Jesus Cordeiro. Aí você pergunta: que dias são esses, pastor? Vou explicar para vocês. Quando você está triste, você precisa do Jesus Cordeiro. É o Jesus misericordioso, que coloca você no colo e diz assim: meu filho, minha filha, eu estou cuidando de você. Não tenha medo. Ou seja, é o Jesus Cordeiro, é a misericórdia de Deus. Quando você está triste, o Jesus Cordeiro vem e te abraça. Quando você precisa de uma vitória, o Jesus Leão vem e guerreia por você. Quando você está chorando, as lágrimas estão se derramando, o Jesus Cordeiro te abraça com a misericórdia dele, com a bondade dele. Ou seja, Jesus ele se manifesta como um cordeiro. Melhor dizendo, para melhorar aqui a frase, Jesus ele se manifesta como um cordeiro para te abraçar e te acolher nos momentos das lágrimas, no momento do sofrimento, no momento da dor. Mas quando você está necessitado de uma vitória, Jesus se manifesta como leão para guerrear por você. Deus manda dizer para o teu coração que Jesus está contigo como leão para te consolar, para enxugar as tuas lágrimas e para te dar força. Jesus está contigo como cordeiro para te consolar, para enxugar as tuas lágrimas e para consolar o teu coração. E Jesus está contigo também como leão, para te defender e fazer justiça por você. Então não se preocupe, o leão e o cordeiro está contigo nesta batalha. Digita esta frase, por gentileza, para a gente concluir. Coloca essa frase nos comentários. O leão e o cordeiro está comigo. Jesus, o leão e o cordeiro. Vou colocar essa imagem bonita aqui na tela mais uma vez. Coloca essa frase assim, ó. Jesus, o leão e cordeiro está comigo.
Amém? Então toma posse desta revelação. A palavra de Deus é como o pão que alimenta, e nos sustenta. Então esse pão quentinho do céu, Jesus está contigo como leão, fazendo justiça ao seu favor. E Ele está contigo como cordeiro, trazendo a misericórdia sobre a tua vida e sobre a tua casa. E na força desta fé, na força desta palavra, vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários e oremos a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra. Existem situações em nossas vidas que o Senhor vem como um leão, fazendo justiça e nos dando a vitória. E existem situações que o Senhor vem como um cordeiro, trazendo a misericórdia e a consolação em nossa alma. Aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de um milagre, Jesus, eu imploro, vem na vida desta mulher, vem na vida deste homem, faz justiça e traz misericórdia, e que esta doença saia do corpo, saia da alma, e que esta pessoa fique bem, em nome de Jesus. Senhor, eu quero também orar por aqueles que precisam de uma bênção na vida sentimental, aqueles que são casados, que estão pedindo a Deus a reconciliação no casamento, aqueles que são casados estão pedindo ao Senhor que as coisas se resolvam e fiquem em paz. Vem como leão, vem como cordeiro, e traz, Senhor Deus, uma aliança forte e poderosa neste casamento. Jesus, eu apresento aqueles que têm causas na justiça. Vem como leão, ó Senhor, e entra com justiça e que as causas na justiça sejam ganhas. Aqueles que estão passando problemas financeiros, se levanta, Deus, como leão, e abre as portas financeiras e prospera o teu povo. Aqueles que estão passando problemas emocionais, aqueles que estão tristes, abatidos, angustiados, desesperados, Senhor, se manifesta como um cordeiro e acalma o coração desta pessoa. Traz a paz e o equilíbrio emocional. Leão e cordeiro, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Sol da Justiça, Alfa e Ômega, princípio e fim, Deus eterno, glorioso, majestoso, Deus sublime, Deus que está sobre tudo e sobre todos. Nós te pedimos a bênção em nossas vidas, em nossas casas, e que se cumpra em nós a tua palavra, porque tu és o Cordeiro que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Tu és o leão da tribo de Judá, que está conosco para guerrear e nos conceder a vitória. Em nome de Jesus nós te pedimos e desde já te agradecemos por todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo e toda a noiva de Jesus e toda a igreja. A noiva de Jesus é a igreja, somos nós. E toda a igreja de Jesus, que é a noiva de Jesus, diga amém e graças a Deus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer, você nasceu para ser feliz e viver toda a promessa de Deus. Um grande e forte abraço no teu coração. E até breve. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.